Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de filosofia do idealismo alemão. Aula hoje comigo, o professor de Emerson Saqueto, do IFES de Vila Velha. Estou aqui na presença elegantíssima dos alunos do segundo ano da biotecnologia e do técnico em química. Sejam muito bem-vindos à minha aula de filosofia do idealismo alemão. Então vamos começar então. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Hegel, tá? E o grande tema da filosofia hegeliana vai ser a absolutização do idealismo. Nossa, absolutização do idealismo? Como assim? O que é isso? Idealismo? Óbvio, vocês já não são meninos e meninas mais, já são homens e mulheres intelectualmente, já sabem que ismo, toda vez que você vê, ismo significa a defesa de, a concepção de. Então, idealismo é o quê? A defesa, né, a apologética, o estudo, né, colocar no centro, né, esse idealismo aí. Então, a gente está falando de um ideacentrismo, ou de colocar ou compreender as ideias como centrais para a compreensão de toda a realidade, tá? Então, aqui nós temos o senhor Hegel, tá? Aqui com os cabelos pegando fogo aqui praticamente, tá? Aqui nós temos a figura, né, do grande professor, né, e intérprete da filosofia alemã pós-kantiana, professor Hegel. Tá? Vamos lá. Os pontos básicos do pensamento de Hegel. 1. A realidade é, enquanto tal, espírito infinito. Por espírito, no entanto, deve-se entender algo que, ao mesmo tempo, assume e supera tudo o que os seus antecessores haviam dito a esse respeito. Espera aí. Primeiro que não tem nenhuma humildade aqui no pensamento de Hegel, né? Peraí, ele supera em tudo o que os antecessores falaram? Sim. Significa que ele está tirando a ideia de espírito, por exemplo, dos filósofos medievais. Espírito aqui não é pneuma, não é ruá, pneuma, né? Espírito. Não está relacionado a uma versão religiosa. Espírito em Hegel não é psique, não é alma, ou seja, não é a racionalidade, não é a mentalidade. Por infinito não está entendendo aqui como eterno, como a metempsicose, lembra dos gregos, que a gente morria ali nos pitagóricos e depois ressuscitava e o espírito ressuscitava em um outro espaço, em outro plano, né, mas que o espírito era, ou a psique era imortal. Platão continua essa tradição também, né? Ou seja, Hegel está dizendo que espírito aqui não pode ser interpretado, não pode ser lido, não pode ser concebido como algo do campo do religioso. Espírito aqui é uma atividade. Ele vai chamar esse espírito infinito que vai formar a realidade, inclusive de Geist. Geist, que é o quê? Ele dizia, por exemplo, que nos momentos de crise, no momento em que a civilização estava mal, né, a coruja de Minerva, que era o Geist, pairava sobre essa civilização e ela encontrava o seu caminho. Tá? Só ainda não entendi o que é isso, espírito. Vai ficar claro, vocês vão entender até o final da aula de hoje. Mas espírito é o mesmo que cultura, que Geist, que especulação, que crise, que realidade. Tá? Professor, muito viajante isso. É viajante, mas vocês vão entender o que o Hegel está chamando aqui de ideia e realidade enquanto espírito infinito. Segundo ponto, este espírito e o saber filosófico funcionam ou se articulam por meio de um movimento, dialética. E terceiro, a peculiaridade da dialética hegeliana, a característica da dialética hegeliana, diferente de outras concepções dialéticas, é o seu elemento especulativo. Então, meus queridos, até o final da aula de hoje, na final da aula de Hegel, vocês vão ter que entender por que a realidade
é um espírito infinito? Por que a realidade é Geist? Que história é essa de dialética? Por que ela passa por um espírito, por uma ideia especulativa? E por que isso tudo é chamado de idealismo? Tá? São estes pontos da aula de hoje. Vamos lá? Primeiro ponto, a realidade é espírito. E aí eu vou lendo cada uma das frases e vou interpretar, traduzir essas frases para vocês. Vamos lá? A realidade e o verdadeiro não são substâncias, mas sim um sujeito, um pensamento, um espírito. A realidade é desta forma, atividade, processo, movimento, ou melhor ainda, é um processo de autogestão, um automovimento. Vamos lá então. Tipo, o que é realidade? Neste momento, nós vivemos uma realidade. Você pode desligar o computador e fazer todas as suas atividades. Você, pelo menos, acredita, pós-Descartes, que você vive numa realidade. É claro que você pode estar vivendo, nesse momento, um sonho. Talvez você foi acometido de um acidente e está há 10 anos em coma. E essa verdade, esse momento que aqui que nós estamos, você acha que você está vivendo um sonho. Se você talvez não assistiu um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né, você começa a colocar, e tem vários filmes nesse sentido, que você começa a questionar a própria realidade. Mas a ideia é, a realidade, independente se você está neste momento aqui, ou se você está em coma no hospital e sonhando com esse momento, mas a sua realidade é esta. Uma realidade concreta. E você olha para as coisas, vê os espaços, o ambiente, e, obviamente, é movido por um monte de questões da sua vida. Se você está triste, se você está feliz, mas você vive esta realidade. Talvez uma realidade que você goste, talvez uma realidade que você deteste, mas você está preso a uma realidade. Hegel coloca, essa realidade, ela funciona independente de você, ou seja, ela é atividade, processo, movimento, ela é autogestão, porque ela continua existindo. Se nós não estivermos aqui, a realidade continuará sendo realidade. No Brasil continuará sendo Brasil, os Estados Unidos continuará sendo Estados Unidos, os pobres continuarão pobres, vão poder lutar para conseguir dinheiro, mas haverá classes econômicas, estatutos ou estamentos ou classes sociais lutando, trabalho, relações afetivas, sentimentos, ou seja, a realidade, independente de nós, ela funciona. E não são as individualidades, as subjetividades ou a soma das pessoas que faz a realidade ser aquilo que ela simplesmente é. E aí, por isso, gosto nessa aula de Hegel dizer uma frase absurda para os meus alunos, que é: sejam bem-vindos ao real. E não adianta só os sonhos. Nós vivemos uma realidade, e essa realidade nua e crua, bonita ou feia, amada ou indesejada, é a realidade em que nós vivemos. Sejam bem-vindos ao real, ou welcome a essa realidade que nós estamos aqui presentes, porque, de fato, não tem como nós fugirmos da realidade. Na verdade, existe uma possibilidade de fuga da realidade, chama-se loucura. Mas, enfim, nós que não somos loucos, nós que somos neuróticos, aqui vivemos essa realidade que funciona por nós mesmos. E aí, Hegel coloca que ela não é uma substância, ela não é um nous aristotélico. O que significa isso? Que a realidade, ela não pode ser conhecida do jeito que ela é, como uma metafísica. Eu não posso querer abstrair essa mente humana que conhece a realidade. Então, ela é, então, sujeito, porque ela não é objeto. A realidade aqui não está falando que a realidade é uma pessoa, ela é sujeito. Sujeito é o contrário de predicado, de objeto. Então, ela não é um objeto. A gente até tenta colocar a realidade no microscópio e analisar a realidade, entender a realidade, mas ela é sujeito,
Porque para além da condição de objeto que é interpretado, a realidade é o intérprete. Porque é a realidade em que a gente está inserido que permite, inclusive, que a nossa percepção entenda o que acontece em volta da gente. E ela é um espírito, ela é um Geist. Por que essa ideia? Porque significa que a realidade, ela sobrevoa e está em volta da gente. Não tem como eu chegar e falar assim, como uma roupa, eu tiro a roupa e estou fora da roupa. Não tem como fugir da realidade. A realidade, por mais que eu tente escapar dela, ela me preenche. Ela está em volta de mim. Eu estou imerso ou submerso. Estou dentro, presente dentro da realidade. E aí, então, Hegel entende que o espírito se autogera, que a realidade se autogera. Significa que ela funciona por si mesmo. Gera sua determinação e mesmo a sua superação. E esses dois movimentos são importantes porque vai permitir que você entenda o que é dialética logo ali na frente. Como assim determinação? A sua deter, a ideia de que uma coisa está determinada, que está formada, está conjugada. Ok? Então, a realidade, ela gera aquilo que ela é, porque é determinação, e aquilo que ela vai ser, sua superação. Porque ela, na realidade, não fica sempre a mesma coisa. A realidade muda. Todo dia, a gente pode fazer tudo sempre igual e acordar às 6 horas da manhã, como dizia o Chico Buarque. Mas o fato é que todo dia a realidade se determina, diz o que é, diz como que vai ser e apresenta inclusive as fissuras que vai mostrar como ela vai ser depois, como vai ser o futuro, tá? O espírito, para Hegel, é como um círculo, no qual princípio e fim coincidem de modo dinâmico, ou seja, como movimento em espiral, no qual o particular sempre é posto e sempre resumido no dever ser, e o real sempre é resumido no racional. O que significa isso? Que a realidade, além da gente de ser insuperável, porque nós não conseguimos fugir da realidade, ela se diz o que é, ela determina e se diz o que vai ser depois, porque ela se supera, mas ela faz esse movimento eternamente, de determinação e superação. Essa espiral dinâmica, esse movimento aqui, significa que a realidade vai se determinando e se mutabilizando, ela vai se transformando, se transcendendo, se modificando a partir do momento que ela diz o que é. E aí, sempre dizendo o que vai ser, o que pode ser, e ao mesmo tempo isso acontece de modo racional. Para aí, professor, como assim ela vai dizer sempre o que vai ser? Um menino nunca vai poder ser outra coisa para além do que ele foi. Hã? Vamos pensar o seguinte, para você chegar a ser velho, mesmo que está lá no futuro, você vai passar pela maturidade. Você não vai chegar e não existe na realidade um Benjamin Button. Entendeu? Então não existe a possibilidade de você pular etapas ou fazer a realidade ao contrário. Então, ela é por si mesma, isso mesmo, Isabela. Ela é, nesse movimento heraclitiano do devir ser, ela é, ao mesmo tempo, determinação e superação. Só que esse movimento, ele é racional, ele não é louco, não. Eu não consigo fazer ao contrário esse movimento, nascer velho e morrer jovem. Eu não consigo modificar certas estruturas da realidade, porque elas são o que são. Eu não posso, simplesmente porque eu quero ou porque eu acredito, fazer que nós tenhamos apenas dias e não mais noites. As noites intercalam os dias e os dias intercalam as noites. Então, isso é a racionalidade da realidade, tá? E este espírito é igualmente que se reconstitui continuamente, né? Ou seja, unidade que se faz precisamente através do múltiplo. Ou seja, a realidade é uma realidade, mas são milhões, milhares, bilhares de realidades que vão se conjugando
para formar a realidade que existe. Então, a gente está entendendo, então, que a realidade não é uma coisa estanque, não é uma coisa cristalizada, a realidade não é parada, a realidade é Geist, a realidade é espírito. Um botão, vamos dar um exemplo. Um botão de macieira, sua flor e seu fruto. Poético, né? Vamos lá. No desenvolvimento da planta, o botão é determinação, porque é terminado em si mesmo. No desenvolvimento da planta, o botão é determinação e, portanto, negação. Vou explicar na dialética o que é isso, calma, não buga, tá? Mas essa determinação é superada pelo florescimento. O botão de flor deixa de ser botão e se torna flor em um determinado momento. Para a flor ser flor, ela tem que negar as suas características de botão. Ela é determinação porque é um botão, não é uma árvore, não é um avião, é um botão de flor, é determinação. E ela é negação, porque para ela se continuar existindo, ela vai ter que deixar de ser botão e se tornar flor. Essa determinação é superada pelo florescimento, que também é negação do botão, porque deixa de ser botão. Mas também é verificada lançando a novidade flor, que é positividade do botão. Então, entendo aqui rapidinho. Flor e botão é uma coisa só, não é? Estou falando da mesma coisa, é a mesma realidade. Uma hora no presente, botão, determinação. Vai ter que se negar para virar o quê? Flor. Essa flor passa a ser o positivo do negativo. Ela passa a ser a nova realidade superada dessa determinação anterior. Ok? A flor, ao mesmo tempo, vai ser determinação. Já acabou o botão, né? A realidade está aqui, flor. Uma negatividade que vai ser superada pelo quê? Pelo fruto. A flor antes positiva é declarada falsa para o aparecimento do novo, de uma novidade positiva, que ao se estabelecer é também determinação e negatividade, porque esse ciclo é eterno. Espera-se o apodrecimento, né, do fruto, o apodrecimento vai ser a superação do fruto maduro, percebem? Esse fruto maduro vai ser negado pelo apodrecimento ou a mão humana para se estabelecer o movimento do espírito da realidade. Então, vocês já começam a entender o que é determinação e superação. É o movimento da realidade. Ora positivo, ora negativo, mas sempre apresentando as suas contradições. A superação, pergunta de Drielli, a superação sempre vai ser a negação da determinação? Perfeito, significa que você já entendeu. Sim, a superação é a negação, no caso, o que era vai se negar para se superar numa nova determinação. Então, fato, a superação sempre vai ser a negação da determinação. Ok? Então, excelente resumo. Então, todo momento é essencial para o outro. E a vida da planta é um processo que pouco a pouco põe os vários conteúdos e os supera. Mas sempre uma realidade será construída se tomando por base o suplantado, o anterior. Tá? Não existe fruto sem botão, como essa flor necessitou de uma semente quebrada no seu germinar. Tá? E a mesma coisa conosco, né? Nós nascemos bebês. O bebê, então, é uma determinação. Com o tempo, esse bebê ele começa a se negar enquanto bebê, entra em contradição com esse bebê e passa a ser um enfant, passa a ser uma criança. Essa criança é o quê? É a positividade daquilo que foi negado enquanto nenê. Só que ela não pode existir sem essa realidade anterior. E aí, então, a criança dará lugar ao adolescente, o adolescente ao jovem, o jovem ao adulto, o adulto ao velho, o velho ao morto,
o ciclo do nitrogênio vai acontecer, porque essa pessoa vai ser enterrada ali na terra, vai ser decomposta, as suas moléculas vão começar a fazer parte daquela terra, vão alimentar uma mangueira, eu vou lá na mangueira perto do cemitério, como aquela manga, e aí o ciclo da vida se estabelece. Inclusive, vocês sabem, né, porque as frutas perto do cemitério são tão doces, né? Quando você come um mamão, na verdade, você pode estar comendo moléculas de um mamão, na verdade, né? Piada burra, né? Piada absurda, piada boba, piada sem jeito. Mas ainda assim uma piadinha, né? A ideia, então, de que, como Lavoisier dizia, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Você nem sabe, Anne, se você não comeu uma fruta perto do cemitério. Você comprou lá no supermercado, mas você não sabe onde ela foi plantada, entendeu? Mas justamente, gente, a ideia é de que a realidade se supera. Se nega para se superar. Ela é determinação e depois ela é superação. Este movimento gástico, este movimento espiritual, agora já começam a entender o que eu estava querendo dizer, este movimento espiritual chama-se dialética. A gente vai continuar. Vamos lá? O movimento da realidade, então, dessa realidade que é espírito, é refletir-se em si mesmo. Primeiro momento, eu tenho o ser em si, o ser botão. Depois, no segundo momento, esse botão de flor ele vai ser outra coisa. Ele vai se negar, ele vai se colocar para fora de si e vai se tornar o terceiro movimento, que é o ser em si, para si, ou um retorno a si mesmo, na forma de flor, tá? Que é, então, o espírito. Ele dá nome de logos, natureza e espírito, esse movimento que a gente está vendo aqui, que é o movimento da dialética, mas você também poderia dar o nome de tese, antítese e síntese, tá? Que fica, inclusive, mais tranquilo para a gente entender que este movimento ele se dá de forma dialética. Tese é aquilo que é. Antítese é a ideia contrária, aquilo que vai me negar para eu ser outra coisa. E quando eu ser aquilo que não sou, mas posso ser, na síntese eu me torno outra coisa, que também vai ser determinação, também vai voltar a ser tese. A síntese, imediatamente ao momento que ela se torna síntese, ela vira tese, vai começar a ter as contradições de negação, e essas negações vão provocar a feitura de uma outra coisa em seguida, que é outra síntese, que vai voltar a ser tese. E assim, por isso, é espiral, porque esse movimento não para, como dizia o Cazuza, lembra? Tempo não para, significa que a realidade não para. Diz que o movimento dialético da realidade não para. Diz que ao você ser aquilo que é, e aí coloca um pouco de pitadas de psicanálise, nós seremos sempre nossas próprias contradições. Tá? Nossa, vocês estão bem de filosofia antiga, hein? Vocês estão sempre querendo fazer uma relação com os teóricos dos pré-socráticos. Pode até você tentar colocar Luiz que é um áperon, mas não é só esse infinito que compartimentaliza, como dizia Anaximandro, tá? É uma ideia mesmo, e nem áperon, como Anaxímenes. Vocês estão querendo buscar um arqué da coisa, né? O que para nós importa é perceber que toda a realidade ela é uma condição espiritual. Por quê? Porque ela é e não é alguma coisa. Tá? Porque ela, a partir do momento que ela é determinação, ela concentra em si os processos de negação e vai superar em outra coisa num determinado momento. Entendeu? Então, esse movimento, né, determinação, negação, superação, superação, determinação, negação, superação, né, entre positivo e negativo, entre tese, antítese e síntese, ele é um contínuo dentro da realidade. A realidade não para, o tempo não vai parar, né, para você chegar e falar, opa, não quero mudar.
Você já está mudando. Entendeu? Então, há sim uma aproximação do idealismo hegeliano com a perspectiva do devir heraclitiano. Tá? Se o embrião é em si, aí é uma frase do Hegel, se o embrião é em si o homem, pega aqui, ó, ser em si, o embrião é em si o homem, o embrião é aquele mesmo, no ventre. Entretanto, não é para si, porque não se tornou ainda homem. Para si só o é como razão desdobrada e somente essa, não é semente não. E semente essa, não, é somente. E somente essa é a sua realidade efectual. Ou seja, ele é a possibilidade de ser um homem, o embrião. Mas ele não o é para si. Ele é em si o homem. Percebem? Por que esse embrião não é o homem ainda? Porque ele não pode nem nascer. Então ele é condição de possibilidade. Ele vai ter que passar por um monte de situações na vida dele, de negações e superações, para chegar a ser homem de fato. Então o embrião é, em si, o homem. É até em tese, o homem. Mas ele vai ter que passar pelas contradições do viver, das antíteses, inclusive o nascer, o crescer, para se tornar para si mesmo um homem. Por ora, ele somente é enquanto possibilidade. A semente é, em si, a planta. Mas ela deve morrer como semente, ao processo de negação aí da antítese, deixar de ser outra coisa, ser outro fora de si, e, portanto, sair fora de si a fim de poder se tornar, desdobrando-se, a planta para si. E aí eu coloco estes termos aqui para vocês entenderem este movimento. Ser em si, ser outro ou fora de si, retornar a si para ser em si e para si. Esse é o movimento da realidade. Professor, que viagem louca é essa? Essa viagem aqui é para vocês entenderem como funciona a realidade. Você, na sua realidade, você não pode quebrar esse ciclo, você não vai conseguir quebrar esse ciclo, porque imersos nela. Então, quando você está ali, precisando que a coruja de Minerva, em crise, passe sobre a sua cabeça, é quando você começa a pensar que você queria ser outra coisa que você não é nesse momento. E que você vai poder passar a ser outra coisa a partir da vivência das contradições. E deixando, obviamente, as amarras da tese para você ser síntese. O que significa isso? Não adianta você querer ser criança nos privilégios e não aceitar para você crescer os deveres e as obrigações da juventude. Percebe? Por quê? Você não pode querer. Vou chegar em casa todo dia à meia-noite, mãe. Eu, como pessoa que define a minha própria vida, vou fazer isso. Aí o seu pai só pode dizer o seguinte: se você trabalhar e comprar a sua comida, você pode sim. Enquanto você viver as minhas regras, você vai chegar a hora que eu quiser. O que é isso? É justamente o movimento do próprio viver. Eu não posso ser criança e adulto ao mesmo tempo. Inclusive, essa é a grande dor da adolescência, né? As contradições da adolescência, né? É querer ser adulto com alguns privilégios, né? E sem ter que pagar os deveres, né? Mas é o movimento da realidade. Isso acontece o quê? Com amor, por exemplo. Por que o amor ele pode permanecer e durar muito tempo? Se o enamorado conseguir perceber as mudanças nisso, no viver do outro, enxergar novidade e admiração no outro continuamente. Se você sempre vê a mesma pessoa como sendo a mesma pessoa, sempre, 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 e você vai mudando, você vai olhar para aquela pessoa assim, gente, essa era a namorada ou o namorado para aquele que era eu no passado, o eu no presente, que vai apontar para o futuro, quer outras coisas. E aí você começa, por exemplo, a não admitir certas questões no relacionamento. Por quê? Porque você entende o movimento da realidade. Ah, deixou de amar, na verdade, pode ser simplesmente, como a gente diz na hora de um término, por exemplo,
O problema não é você, sou eu que não sou mais o mesmo. Não é assim que fala? Essa explicação é hegeliana. Kant e Hegel vão se tornar as duas grandes doutrinas filosóficas do início da modernidade, por isso que a gente vai falar de esquerda hegeliana e a síntese kantista. Não sei se Ernesto deu uma aula para vocês sobre isso, mas Kant é também chamada de a síntese ou revolução copernicana, tá? Tudo vai ficar um pouco mais rápido agora na aula, porque vocês já entenderam as bases do pensamento filosófico do idealismo. A dialética como lei suprema do real. O que significa? Que o real, a realidade, se conjuga por uma lei que é irresistível, não dá para negar, que é o movimento dialético. Qual o movimento próprio da realidade? Resposta, o do espírito, porque ela, a realidade, é espírito. Como? Sendo um movimento do refletir-se sobre si mesmo, que é reflexão sobre si, é a dialética. É a negação, contradição, superação, síntese. Então, qual o movimento da realidade? O movimento do próprio espírito, porque a realidade é espírito, porque ela é movimento, ela é autogestão, lembra lá dos primeiros slides? Então, como que ela faz isso? Sendo um movimento de reflexão sobre ela mesma, tá? Hegel cria, então, um método capaz de nos levar a conhecermos o infinito. O infinito, gente, não é o ver no infinito, não é o infinito do espaço, obviamente, né? Que conhecemos o infinito é do real na totalidade, ou seja, eu consigo perceber como funciona toda a realidade, tá? Então, nós estamos conhecendo o funcionamento do universo. Mesmo que você não está vendo como os japoneses funcionam, e nunca foi na Inglaterra e nem em Moçambique, não importa geograficamente o lugar em que estejamos, lá também terá dia e noite, infância e velhice, né? As rosas, elas desabrocham de um botão, né? Depois que eu como, eu faço cocô. Então, este movimento é o movimento da realidade, um movimento de transformação, seguindo, obviamente, uma racionalidade, tá? E essa infinitude é o método chamado de dialético. Tá? Através desse movimento, os puros pensamentos tornam-se conceitos, e somente então são o que verdadeiramente são. Automovimentos, círculos, essências espirituais. Esse movimento das essências puras constitui, em geral, a natureza da cientificidade, porque a própria ciência funciona com base em modelos de superação, negação e, obviamente, determinação por causa dessa superação, e vão ser contraditórios. Não é assim? Antes tinha um movimento, uma análise do cosmos geocêntrico, ptolomaico, aí vem um movimento, uma compreensão heliocêntrica. Hoje, com a física relativista, até o mesmo heliocentrismo já não é heliocentrismo, porque a gente conhece o universo de uma outra maneira. Aí a gente viu com o Stephen Hawking que o universo todo está ali dentro de uma casca de nós, que obviamente nós temos tempos e contratempos, matéria e antimatéria. Percebem onde estou querendo chegar? Que mesmo a ciência, ela se supera. Ela não é estanque. Né? Antes você tem a ignorância, né? Acreditar que a Covid pode ser tratado com ivermectina, né? Isso é a ignorância. Aí vem a razão, o saber, uma hora você fala, é vírus, vírus se trata com vacina. Percebem? Por quê? Porque o corpo cria anticorpos. Então o remédio de verme serve para quê? É porque... Percebem? Inclusive, ufa, né? A gente tem a ideia, né, Luiz Felipe, que saindo da caverna, exatamente, que a ignorância é uma coisa que vai sendo superada pela racionalidade, tá? Apesar de que alguns ainda preferem acreditar nas trevas da ignorância, mas a ciência, por si própria, ela vai criando os movimentos de superação. E aí, uma ciência nova sempre aparece e diz do que a ciência antiga errou. Este movimento é o coração da dialética. É como tudo realmente funciona. Esse movimento, primeiro, ele é triádico.
A gente viu isso lá mostrando como ele é espiritual, e eu já dei estes nomes aqui para este movimento: tese, antítese e síntese. A tese é o lado obscuro ou intelectivo, a antítese é o lado dialético, porque das próprias contradições, e a síntese, o lado especulativo ou positivamente racional. Por quê? Porque tem um movimento de superação. Tá? Então, é tese, antítese, síntese. O que que não funciona de maneira dialética? Não consigo compreender. Aquilo que não é dialético. Fala, se alguém aqui conseguir pensar alguma coisa na realidade que não é dialética, vocês podem me questionar. Tenta nesse ciclo triádico de tese, antítese, síntese, perceber alguma coisa que não seja dialética. Energia cinética para energia mecânica. Dialética. Coloco ali, ó. Vu. Sobe o elemento. Ele fica ali parado. Chega no momento, um momento zero aqui, tic, que ele para e ele vai cair. Ainda assim, a gente tem transformação de movimento. Completamente os movimentos são dialéticos. Porque contrários entre si. Tempo, dialético. Vida, dialético. Sentimentos, dialéticos. Tudo tem a sua contradição. Até o nada. Se eu estou falando de um conceito, Sofia, esse conceito do nada, ele já se metamorfoseou, não se metamorfoseou? O nada já foi ausência de matéria. Hoje o nada já é outra coisa. Então, todo tipo de conceito também passa pelo movimento da dialética. Percebem? Ana Lia coloca aqui, falam que a ignorância é cômoda. Ela tenta ser cômoda, porque as pessoas acolhem a comodidade da ignorância, mas uma hora elas são obrigadas a ter que lidar com a verdade, né? Daniel, professor, o Hegel influenciou para a criação do materialismo histórico dialético ou não tem relação? Sim, você está completamente certo. O materialismo histórico dialético é o quê? É Marx, não é? O marxismo se inspira na esquerda hegeliana, em Feuerbach, e se inspira em Hegel. Marx é Hegel virado ao contrário, porque Marx entendia a dialética, só que Marx não entendia a dialética como sendo ideal, uma ideia, um espírito. Marx entendia a dialética como sendo material, economia, capital, luta de classes. Mas isso é uma próxima aula. Mas sim, Marx vai ser estudioso de Hegel, vai ler Hegel, só que vai tentar virar o Geist hegeliano de cabeça para baixo. Mas isso é um tema para uma próxima aula. Tá? Então, no 1, já está acabando, tá, gente? O intelecto é aquele que determina os conceitos, aquilo que define, fine de finitude mesmo. Por isso que eu coloco eu costumo dividir as palavras, vocês vão ver comigo, né, para quem for continuar tendo aula comigo, eu não sigo a regra do português aqui para a gente entender, né? Define é o quê? Definir, gente, é tornar finito, né? Então, aquilo que define para a universalidade. É a potência que dissolve e se afasta do particular, mas ao fixar-se torna-se conhecimento inadequado que permanece encerrado no infinito. Encerrado, né, preso no finito. O que faz dele uma vítima das oposições que ele próprio cria. Olha o humano aqui, é muito engraçado, porque a gente consegue ver isso aqui na literatura em todo momento, distinguindo e separando. O pensamento filosófico deve ir além do intelecto, não é isso? Os movimentos da literatura, um falando, não, esse arcadismo é completamente essa emoção, vamos voltar para a razão. Ah, não, agora que fez um movimento, agora vem um outro movimento voltando para a emoção, que é o romantismo. E aí os movimentos da realidade, os movimentos intelectuais, eles são sempre esses apresentando as suas contradições, e o primeiro momento, é óbvio, é o de tese, que é aquilo que vai ser superado. O segundo é o lado dialético, é o da negação, que remove a fixidez, rigidez do intelecto. Já expliquei isso tudo. Além de estar presente em toda a realidade e permite a transformação da mesma. É a negação. E, por fim,
o movimento especulativo, que é a unidade das determinações contrapostas, ou seja, o positivo emerge da resolução dos opostos, a síntese dos opostos. E este movimento da dialética é incessante e funciona como um triunfo báquico, é do Baco mesmo, né? Um triunfo de prazer, de satisfação, porque todos os membros são ébrios, loucos, e cada membro tem que lidar imediatamente consigo mesmo, nas suas contradições, em suas idiosincrasias, em suas incoerências, pois dará lugar a outro, permitindo a continuidade da existência vital. Viver, por exemplo, então, na realidade, é fluir neste movimento e permitir que a racionalidade nos faça amanhã melhores do que somos hoje. Nos faça depois, por conta das contradições e crises do agora, melhor do que fomos ontem. Tá? E aqui, então, né, o que vamos comer agora, né, as três bruxas, a tese, a antítese e a síntese, né, na expectativa daquilo que vai sofrer no entorno delas, no movimento delas, né? Para terminar, o último slide, né, gente? Que é essa dimensão especulativa? É a dimensão de superação, é a racionalidade. É a ideia de que tudo no final vai chegar a termo, tá? Não tem aquele dia que a gente acorda de manhã cedo, nossa, esse dia vai ser pesado. Nossa, eu vou ter que fazer isso. Como eu vou conseguir sobreviver a este dia? Esta sobrevivência sempre chega, né? Você chega cansado, derrotado, pode chegar até triste no final do dia porque alguma coisa não deu certo, mas no final do dia vai chegar. Isso é a realidade. O momento do especulativo nada mais é que a reafirmação do positivo, que se realiza mediante a negação do negativo, próprio das antíteses dialéticas, e, portanto, é a elevação do positivo das teses a um nível mais elevado que a superação, que é a síntese. Trata-se de um superar o que Hegel chamou de Auferbahn, que é o movimento próprio, né, da racionalidade por conta deste movimento da dialética na realidade. Tá? Este aqui é o filósofo George Hegel. Tá? Meus queridos, para hoje é isso. Alguma questão, alguma dúvida? Muito pensamento, muita reflexão. Alguém quer abrir o microfone, colocar aqui alguma possível dúvida, alguma coisa que esteja em desarranjo dentro de si agora, sofrendo com as contradições, tentando entender como é que a realidade funciona? Então, meus queridos, beijo gigante, né? A gente se vê então nas nossas próximas aulas. Lembrando que eu tenho que marcar. Crise existencial é próprio disso, tá? A gente vai marcar com quem ainda hoje eu já fiz a parte de história com o segundo B, né? Marquei já. Não estou com o meu celular aqui perto, mas já marquei, né, com o segundo A sexta-feira, né? E com o segundo ano da Química, a gente vai marcar também a nossa aula de história para apresentação dos trabalhos. E semana que vem, a gente já tem o nosso momento síncrono normal, tá bom? Meus queridos, beijo grande, bom almoço. Quinta, verdade, Luísa. Segundo A é quinta-feira, tá bom? Beijo grande, espero que vocês tenham gostado da aula de Hegel. Foi muito corrida, geralmente eu uso 2 aulas para dar ela, mas espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, tchau, 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 tchau. Valeu, James. Falou! De nada!